Big Brother, cara, a gente é observado aqui. Opa, a mulherzinha do Google já deu o aviso, this call is now being recorded, essa chamada está sendo gravada. Hoje é dia 13 de abril, são 5 horas da tarde, e essa é a aula de História para os nonos anos. Sejam muito bem-vindos para todos vocês, e como de costume, eu geralmente começo as nossas aulas ao vivo com os avisos importantes. O primeiro aviso muito importante que eu tenho que dar para vocês é sobre o link das aulas ao vivo. Eu tenho visto muitos alunos aí me perguntando, pelo amor de Deus, qual é o link? Professor, você não mandou o link, socorro, o mundo vai acabar, eu vou morrer. Relaxa, amigo, relaxa. O link da aula ao vivo vai ser sempre o mesmo. A postagem que tem o link vai ser sempre a mesma. Vocês estão vendo aí que o meu Google Classroom está aberto, tem a turma do nono C aí, né, em evidência. E logo que você acessa a sua turma de história, a sua sala de história, essa primeira tela que você vê é o seu mural. Quando chegar perto do dia de que tem aula ao vivo, geralmente terça-feira, quer dizer, sempre terça-feira, eu vou subir essa postagem para o topo. A postagem é essa daqui que você está vendo aí, bem grande. Tá vendo aí? Atenção, galera do nono ano, a próxima aula ao vivo de vocês é na terça-feira e eu sempre vou atualizar a data. Tá vendo que tá aí dizendo dia 13 de abril, hoje, e o horário às 17 horas, beleza? O link para a aula ao vivo é esse aqui, esse link nunca vai mudar, sempre vai ser o mesmo, beleza? Sempre vai estar nessa postagem, então acessa o mural, procura que essa postagem sempre vai estar aí, eu sempre trago ela de volta para o topo quando chega perto da aula ao vivo. Tranquilo? Então, sem desespero, não precisa ficar louco achando que o mundo vai acabar porque não tem mais o link, é sempre o mesmo. Tranquilo, meus amigos? Outro aviso importante, se você ainda não fez as atividades, principalmente as avaliativas, pelo amor de Deus, faça. Tem aí segunda e primeira atividade avaliativa, vocês estão vendo aí na tela de vocês também. Essas atividades são as atividades que valem nota. Elas estão substituindo as suas provas. Se a gente estivesse presencialmente agora lá em sala de aula, essas atividades seriam a prova. São elas que valem nota, beleza? Então, os alunos que fizeram aí, eu estava vendo aqui devolvida a atividade, 0 de 50, porque eu ainda não corrigi. Eu estou dando mais prazo para vocês aí devolverem, porque tem muita gente que não fez. Estão vendo em branco aí? É a galera que ainda não fez a atividade. Se liguem, galera, quando eu fechar o bimestre, se você não tiver essas atividades avaliativas, você não terá nota. E não se engane, é possível sim reprovar com aulas à distância. Não queira ser esse cara, beleza? Não seja esse cara que reprova na aula ao vivo, cara, nas aulas à distância, no ano da coronavírus. Não seja o cara que reprova. Tá fácil demais, beleza? Esse ano tá moleza. Faz a atividade, pode ser com consulta, tá na manha, ganha sua nota, passa para o primeiro ano do ensino médio. Beleza? Não reprove por bobagem, não seja cabaço, não demole. Tinha gente falando que a foto se mexe. Cara, eu também queria descobrir como colocar o GIFzinho na foto. Diga, Manuela, você levantou a mão? Pode mandar. Manda bala. Professor, o que significa o rascunho lá? O que significa o rascunho? Provavelmente é uma pessoa que já está fazendo a atividade, mas ainda não marcou como finalizada, que tem o botãozinho lá, marcar como finalizada, ou ainda não enviou o formulário. Às vezes dá algum erro no envio do formulário e eu não recebo. E aí ele fica só como rascunho. Se você tiver com qualquer problema técnico com o Google Classroom, professor, o meu formulário não funciona, não consigo enviar nem a pau, não tem o que eu faço, ele não vai. Dá uma chegadinha lá na secretaria do colégio, ou manda um WhatsApp lá no telefone do colégio, que eles estão ajudando os alunos com problemas técnicos no Google Classroom, beleza? Então, se você não consegue acessar a aula ao vivo por causa do seu perfil de @estudante, ou não consegue mandar formulário, ou qualquer outro problema técnico, a secretaria vai te ajudar com isso. Belezinha? É por isso que está como rascunho lá, porque eu ainda não recebi. Ou o aluno não acabou, ou não marcou como concluído, ou não conseguiu me enviar. Tranquilidade, amiguinhos? Mais algum problema, mais algum choro, alguma dúvida? Mandem bala. Senhores, se vocês já têm o livro didático, lembrando que a galera que pega material impresso, né? Professor, estou com problema no Google Classroom. Vai no colégio, pega a atividade impressa, faz lá que também vale a nota, beleza? Você pode substituir a atividade avaliativa por atividade impressa.
eu corrijo também, incluo nota também. Beleza? Se você tem o livro didático, pega o livro didático lá no colégio, por causa do material impresso. Nós estamos na página 42. E a aula de hoje é uma aula incrível. É um conteúdo que eu gosto muito. A propósito, o conteúdo do nono ano é maravilhoso, só tem coisa legal para estudar. E hoje a gente vai estudar sobre o maior presidente de toda a história do Brasil. Claro que é o Bolsonaro, tá ok? Não, senhores, o maior presidente não é o Bolsonaro. Ah, então é o Lula, companheiro. Claro que não, senhores, também não é o Lula. O maior presidente que nós já tivemos na história deste maldito país se chama Getúlio. É um cara que vem lá do Rio Grande do Sul, igual a toda a minha família, e o nome completo dele era Getúlio Vargas. Nós vamos estudar como a política ficou corrupta na Primeira República e como Getúlio Vargas resolveu o problema da corrupção com uma arma e um monte de pessoas revoltadas descendo tiro em bandido corrupto. Parece legal para vocês? Professor e minhas dublagens, né, Giovana? Fala sério. Imagina isso. Tem muita corrupção na política, aparece um cara cheio de gente armada e mata os caras. Que tal essa ideia, hein? Parece boa? Pois é exatamente o que Getúlio fez. Hoje, então, a gente vai estudar a Revolução de 1930 e vamos ver como é que um cara brabo resolve o problema da política do Brasil. Vamos começar, então? Revisando o que nós vimos na última aula ao vivo e temos estudado no Google Classroom aí até em diante, né, nas últimas semanas aí, a República Brasileira nasceu de um golpe militar. E eu falei para vocês que o nosso imperador, que estava trabalhando lentamente para a libertação dos escravos e industrialização do Brasil, foi expulso do país. O imperador, e junto com sua família, foram devolvidos para Portugal e lá eles morreram, certo? Eu não tenho certeza se os restos mortais do imperador Pedro II foram trazidos para o Rio de Janeiro, vale a pena pesquisar isso daí, mas eu sei que o lugar onde ele faleceu foi Lisboa, em Portugal. Beleza? Os militares, então, influenciados pelo pensamento positivista, que eu falei para vocês que era a filosofia que dizia o mundo é uma grande máquina da qual nós somos pequenas peças, igual uma engrenagem onde uma peça movimenta a outra. É assim que o Brasil funciona, os militares acreditavam. Se cada um ocupar o seu devido lugar, o Brasil irá funcionar, certo? Soldado fazendo o trabalho de soldado, capitão fazendo o trabalho de capitão, cada um no seu lugarzinho, as coisas funcionam. Pelo menos assim que acontece na cabeça do militar. E isso se chama positivismo. Quer dizer que ele tem uma visão positiva sobre a vida e tudo é flores e felicidade? Claro que não. Positivismo é a ideia autoritária de que o mundo é uma máquina e você é uma peça. Como diz a nossa bandeira, ordem e progresso. Pois bem, esse período era chamado de a República da Espada, porque nós tivemos dois presidentes militares. Nosso primeiro presidente, Marechal Deodoro da Fonseca, e o nosso segundo presidente, Marechal Floriano Peixoto, como era conhecido também, o Marechal de Ferro, para você ver o tanto que o cara era gente boa. E eu falei para vocês que o tempo passou, em 1889 foi proclamada, foram libertos os escravos, resultando lá com a virada do século em 1900 a proclamação da República do Brasil, certo? Pois bem, então, tendo o Brasil republicano agora, saindo os presidentes militares do Brasil, nós começamos a eleger os nossos presidentes civis. Só que acontece que a gente está falando de Brasil, né? Política no Brasil funciona certinho e dá tudo certo conforme planejado? Sim ou não? Claro que não. Política no Brasil é sempre uma bagunça. Sim ou não? Então, a gente conhece esse período aí, desde o fim do governo do Floriano Peixoto, quando acabou a República da Espada, até a Revolução de 1930, ou seja, esse período de 25 anos aí, nós chamamos de a República Oligárquica. Eu imagino que vocês não falem grego, né? Talvez alguém muito inteligente aí saiba falar grego, mas para aqueles de vocês que não falam, eu traduzo, tá? Oligos, em grego, significa poucos. E arquia, em grego, significa poder. Quando você tem monarquia, é o poder de um só, é um rei, certo?
Quando você tem, por exemplo, a diarquia, como era o caso dos astecas ou dos espartanos, lá em Esparta, na Grécia Antiga, você tem dois reis, diarquia, dois poderes, certo? Então, oligarquia significa que poucas pessoas têm o poder. Ora, nós estudamos que na proclamação da República, quem tinha o poder eram os militares, Pedro Idiomas, não é? Pois é. Quem tinha o poder lá na época eram os militares da República da Espada e também os grandes produtores de café, a galera que tinha grandes fazendas, essas eram as pessoas poderosas. Então, oligarquia, a palavra de origem grega, significa poder para poucos, especificamente nas mãos dos mais ricos. Para você ser presidente do Brasil durante a República Oligárquica, você obrigatoriamente tinha que ser fazendeiro. Pois bem, na Primeira República aí, oligarquia significa que o poder está nas mãos dos grandes proprietários de terra. E você está vendo aí na imagem dois carinhas lá em cima. Esses carinhas, no chapéu deles tem escrito o nome. O da direita, do chapéuzinho amarelo, se chama Minas. E o carinha da esquerda tem escrito S. Paulo, ou seja, São Paulo. Esses dois estados, eles eram os estados mais ricos do Brasil. Minas tinha todas as minas de ouro, foi lá que o ciclo do ouro aconteceu durante o Brasil colônia, né? Era um estado que tinha se desenvolvido muito, mesmo antes do Brasil Império. E São Paulo, por outro lado, é um estado cheio de terra preta. Já viram que aquela terra do estado de São Paulo, ela é muito escura, você vê fazendas e tal de São Paulo, e geralmente a galera que vive em São Paulo é gente que tem dinheiro, é um estado muito produtivo, beleza? Não à toa, então, nós chamamos essa política de a política do café com leite, ou seja, o café produzido em São Paulo e o leite produzido em Minas Gerais. Desses estados é que saíam os políticos mais ricos, mais poderosos, e aí esses estados é que monopolizavam o poder no Brasil. Todos os nossos presidentes, então, ou a maior parte deles, vinha sempre de Minas ou São Paulo, beleza? Assim funcionava a oligarquia no Brasil. Professor, mas como assim? Só quem é rico é que tem dinheiro e os outros estados estão ali embaixo, né, querendo subir e não conseguem? Não tinha eleição? Por que o povo não votava em um presidente, sei lá, do Amazonas ou do Goiás? Por que sempre Minas e São Paulo? Bom, acontece que o Pacto Federativo, ou seja, aquela Constituição que nós estudamos lá, que Floriano Peixoto ajudou a escrever, ela dizia: cada estado vai ter mais autonomia, não vai depender do presidente da República, por exemplo, para escrever as próprias leis. E aí, cara, essa autonomia dava poder para o governador de um estado mandar nesse estado mais do que o presidente mandava lá. Então, por exemplo, no interior da Bahia, o governador da Bahia mandava mais do que o presidente da República. Foi dessa oligarquia que surgiram grandes famílias da política que existem até hoje. No Distrito Federal, nós temos uma família oligárquica. Vocês sabiam disso? Já ouviram falar da família Roriz? Pois é. O patriarca dessa família, o avôzão lá, era o Joaquim Roriz. Já foi governador de Brasília aí durante algum tempo. E os filhos dele, tem a Lilian Roriz, eu esqueci o nome, mas tem pessoas, filhos dele, que são de sobrenome Roriz, que também sempre participam da política. Por que isso acontece? Porque essas famílias têm mais dinheiro, então na época da eleição eles têm como fazer propaganda, eles compram favores dos eleitores, falam: olha, eu te dou pão e leite aqui, em troca você vota em mim. Tá entendendo? Assim surgem as oligarquias. Quando os estados eles são muito independentes, o governador tem muito mais influência. E, mano, como se não bastasse, dentro de cada estado, o governador poder fazer o que desse na telha, o voto não era secreto. Por que é importante o voto ser secreto, cara? Por que o voto secreto ajuda a prevenir a corrupção? Imagina que a sua família inteira é Bolsonaro, beleza? Todo mundo gosta do Bolsonaro, seu pai vota no Bolsonaro, pá, tal, todo mundo é Bolsonaro. Mas você não gosta do cara, você não quer votar nele, certo? Só que o seu voto não é secreto. Todo mundo vai saber em quem você votou, mesmo seus pais e tudo mais. E, sei lá, você queria votar no Lula, cara, queria votar no PT, enfim, né? Você é socialista, comunista, né? Acredita ali na parada da esquerda e tal. E agora, velho? Tu vai ter problema, sim ou não?
Porque teu pai vai te dar bronca, vai falar, não, você vai votar no Bolsonaro, quem manda em você sou eu. Aí você fala, mas pai, eu já tenho 18 anos, eu posso votar, eu sou um adulto, eu posso escolher em quem eu quero votar? E seu pai diz, não, você é meu filho, mora no meu teto, quem manda sou eu, e se você não votar no Bolsonaro, você vai apanhar. E aí você vai lá e vota num cara em quem você não acredita. Isso é um problema muito sério, tá entendendo? O voto secreto, ele evita que esse tipo de coisa aconteça. E lá na República Velha, o voto não era secreto. Então imagina, você está indo para a zona eleitoral, lá onde tem a urna, para votar e escolher quem vai ser o próximo presidente do Brasil, ok? E aí quando você chega pertinho da urna, lá na porta, tem um cara com um pedaço de pau na mão. E esse cara com um pedaço de pau, o governador do estado onde você mora, pagou um dinheiro para ele ficar ali. Voltando por livre e espontânea pressão, não é, Maria? Desse jeito. E esse cara com um pedaço de pau, ele falava bem assim, aí, fulano, o governador quer que você vote no Francisco para presidente. Você vai votar no candidato Francisco, sim ou não? E ele com o pau na mão, assim, ó. O que você vai responder, sim ou não? Claro que sim, né? Eu quero levar paulada, por acaso? O voto nem é secreto. Esse cara vai ver em quem eu votei. Se eu não votar no candidato dele, ele vai me descer o cacete, velho. Então, violência, fraudes eram muito comuns nessas eleições na Primeira República, porque não tinha voto secreto. O voto era de cabresto, como a gente chama. O que é cabresto? É aquela corda que a gente amarra na cabeça do cavalo, assim, na boca do cavalo, para controlar para onde ele vai. Então, o eleitor vota em quem o governador manda. Ou seja, o governador vai decidir quem é o próximo presidente da República, porque ele é que manda no eleitor. Tá entendendo? Era uma fraude descomunal. As pessoas não confiavam absolutamente no processo democrático do Brasil. Quando a gente dizia, então, o presidente Washington Luiz foi eleito pelo povo. Todo o povo sabia que era mentira, porque o voto era de cabresto, tinha violência, tinha fraude. Não dava para confiar no resultado dessa eleição. Se hoje em dia tem gente que acha que a urna eletrônica tem fraude, imagina na época que tinha um cara com um pedaço de pau na mão lá na entrada do lugar. Tá entendendo? A fraude ela era óbvia, mas como cada estado escrevia a sua lei, graças ao Pacto Federativo, o resultado era que fazia-se o que o governador mandasse. Se o governador mandou você votar no cara, é nesse cara que você vai votar. Os donos das ricas fazendas, que eram chamados coronéis, eles é que governavam de fato. Esse era o coronelismo que você deve ter ouvido falar. É como a gente se referia a esses coronéis, mesmo hoje em dia. Como eu falei, aqui no DF, a gente tem a família Roriz. É uma família de coronéis aqui do Centro-Oeste. Né? Eles têm muito dinheiro, muito poder político e geralmente ganham eleições. Lá no estado do Ceará, por exemplo, tem uma outra família de coronéis que é a família Gomes. Você já deve ter ouvido falar do Ciro Gomes. Esse cara queria ser presidente do Brasil. E lá no Ceará, o governador sempre é de sobrenome Gomes. Quer ver um exemplo? Vamos ver agora mesmo quem é o governador do Ceará. Governador do Ceará. Quem será agora o governador do Ceará? Eleito em 2014, reeleito em 2018, Camilo Santana. Ah, o nome dele é Santana, para variar mudou então, né? Coisa boa. Geralmente, quando é assim, o cara não é não tem o sobrenome lá da família do cara. Geralmente ele tem o apoio da família. Tá entendendo? Porque é uma família muito tradicional, que tem muito dinheiro, conhece muita gente, tem muito poder político. Geralmente é assim que o coronelismo funciona. Fico muito feliz, então, que o governador do Ceará não seja um Gomes, mas geralmente é gente próxima dos Gomes. Beleza? E assim por diante. Isso é o que a gente chama, então, de coronelismo. É o poder político de quem tem dinheiro. Tranquilo? Dessa forma, quem tinha mais dinheiro no Brasil era Minas e São Paulo. Então, geralmente, o presidente do Brasil era um cara de Minas ou de São Paulo. Vocês estão vendo a imagem, então, de uma gangorra. De um lado tem o presidente de Minas, do outro lado tem o presidente de São Paulo, e assim eles se alternam. Tem eleição, sei lá, em 1920, o presidente é mineiro. 1924, agora o presidente é um paulista. 1928, opa, agora o presidente é mineiro. E assim vai. A cada eleição, um outro. Daí a gente chama disso de política do café com leite. Minas Gerais produzia muito leite para exportar e tal, por isso era muito rico. São Paulo produzia muito café, também por isso era muito rico. Tranquilo? Esses dois estados, então, os mais ricos do Brasil até hoje os estados mais ricos do Brasil são Minas Gerais e São Paulo. Eles dominavam, então, a política oligárquica. E aí, claro, o povão ia se cansando, né? Passava 10 anos,
passava 20 anos e fraude nas eleições e tudo indo, né, vamos dizer, na base da violência, na base da mentira e tal, e o povo sendo descontente, mas não tinha o que fazer, né? Tinha que obedecer porque os caras tinham o poder. Nos anos 20, no meio dessa república oligárquica, o mundo passou por uma coisa chamada Bela Época. A Bela Época, a gente vai estudar quando for ver a Primeira Guerra Mundial, foi um período de inovações. Tinha várias coisas novas surgindo no mundo, por exemplo, o rádio foi inventado na Bela Época, o rádio. O cinema foi inventado na Bela Época. O telégrafo, que mais tarde virou telefone e hoje é o seu celular, foi criado também na Bela Época. Então, o início do século XX foi um período de várias ideias novas. E essas ideias novas incluíam ideias políticas. Por que eu estou dizendo isso? Porque nos anos 20 foi que começou a surgir na política do Rio Grande do Sul um governador que era um cara brabo. Era um cara que governava ali o Rio Grande do Sul para os gaúchos. Ele falava, o Brasil é corrupto, mas o Rio Grande do Sul vai funcionar direito. O cara era linha dura, mão de ferro. E o nome dele era Getúlio Vargas. Algumas ideias novas interessantes que a gente tinha no início do século XX, e não se preocupem, a gente vai estudar essas ideias de novo quando estudar a Primeira Guerra Mundial, eram o comunismo do Luiz Carlos Prestes, tinha acontecido a Revolução Comunista na Rússia, e esse cara queria um governo comunista no Brasil. Então, Luiz Carlos Prestes, ele tinha feito a coluna Prestes, vocês estão vendo uma foto dele aí com a barbinha assim, um uniforme militar, e esse cara, ele queria derrubar o governo oligárquico, dizendo, esse governo corrupto aí e tal, a gente derruba essa parada e cria um Brasil comunista. Olha que ideia, né? Além dele, tinha os integralistas, que eram os caras influenciados pelo Mussolini e pelo Hitler, que estava subindo de poder lá na Alemanha, né? O Hitler, nos anos 20, estava ganhando poder, criando o seu partido e tudo mais. E tinha essas ideias também no Brasil, eram os integralistas, ou como a gente chama hoje em dia, os fascistas, né? Fascismo a gente também vai estudar quando for estudar a Segunda Guerra Mundial, não precisa se preocupar com isso agora. Basta que você saiba que essas ideias também estavam presentes no Brasil. E aí, além dessas ideias políticas, nós tivemos também a Semana de Arte Moderna em 1922, há 100 anos atrás, praticamente. Foi um marco na nossa história. Foi quando a gente descobriu que nós tínhamos pintores bons brasileiros, como Tarsília do Amaral, que pintava no nível de um Pablo Picasso, só que a mina era brasileira, cara, e era uma mulher. Olha que parada incrível. Tipo, ela tinha a técnica de um Picasso, só que era uma mulher e brasileira, e produzia arte aqui. Em 1922, a gente começou a ter essas inovações, essas ideias novas, e a gente começou a ficar mais orgulhoso de ser brasileiro. Tá entendendo? Então, começou nos anos 20 aquela coisa de ideias mais afloradas, sabe assim? Poxa, o Brasil tinha que funcionar. Essa corrupção na nossa política, a gente tinha que tirar isso daí. Esse voto de cabresto, essas fraudes, a gente tinha que conseguir consertar isso. Essas ideias todas estavam começando a ferver nos anos 20, beleza? E aí, o ponto culminante, o ponto máximo dessas ideias fervendo foram as eleições de 1930. Como a gente viu ali atrás, tinha a balança de poder entre São Paulo e Minas. São Paulo e Minas. E em 1926, o presidente tinha sido eleito um mineiro, certo? O mineiro governou o Brasil em 1926, em 1927, 1928, foi chegando ali a eleição de 1930, e aí eles falaram, opa, vamos colocar um paulista agora, né? Tá na hora de Minas sair, o paulista vai chegar aí, pá. Quem vai ser o paulista candidato? Aí chegaram lá e falaram, não, vamos pôr aí o Júlio Prestes, beleza? Júlio Prestes é o candidato aí de São Paulo, e aí coloca um outro candidato qualquer para disputar, mas é óbvio que o Júlio Prestes vai vencer porque tinha corrupção, né? O voto não era secreto, era tudo organizado e tal, era tudo carta marcada, era óbvio que o candidato paulista ia ganhar. Só que, como eu falei, tinha um governador lá no Rio Grande do Sul que estava puto com essa história. Getúlio Vargas, ele não aguentava mais a república oligárquica. Ele dizia, essa história de cada estado mandando aqui está errado. O Brasil tem que ser forte e unido. Não dá para cada estado ter uma lei. A gente precisa de um Brasil forte. Então, eu vou me candidatar a presidente e eu vou mudar o Brasil. E aí ele chegou lá e fez campanha, viajou pelo Brasil todo, e as pessoas amavam o Getúlio, e ele falava, eu vou acabar com a oligarquia, eu vou criar um Brasil novo, a gente vai fazer um Brasil que funciona, e tudo mais.
ele era meio de fora, né? Ele não era de São Paulo nem de Minas, o cara era do Sul. E, cara, todo mundo amava ele. Tudo indicava que ele ia vencer, sabe? O Getulhão era famoso, estava fazendo sucesso, o cara ia ganhar, todo mundo sabia que ele ia ganhar, porque tipo, o bicho tinha muito voto e tal. Quando chegou a apuração da eleição, Júlio Prestes ganhou. Getúlio Vargas foi derrotado. E aí todo mundo começou a se perguntar, né? Pô, como assim, velho? Tipo, todo mundo queria o cara. Como é que ele perdeu? Quem é que votou, velho? Nada a ver essa história aí. E ainda tinha um detalhe. Mulher vota? Não, mulher não votava. Mendigo vota? Não, mendigo não votava. Pobretão lá, o cara pobre, analfabeto, vota? Não, analfabeto também não vota. Tá entendendo? Então a lei era super falha. A parada não funcionava. E o Getúlio perdeu, cara. Getúlio, então, foi derrotado por Júlio Prestes, mas assim que ele foi derrotado, assim que saiu o resultado da eleição, ele começou a acusar o governo do Brasil de fraude. Ele foi lá nos jornais, né, fazendo protesto, fazendo coisa e tal, dizendo, olha, esse processo foi fraudado, esses votos aí não são confiáveis, essa parada é corrupta, isso aí não funciona. O resultado é que o presidente eleito, Júlio Prestes, nunca chegou a assumir o cargo, velho. O bicho nunca virou presidente, o Júlio Prestes, mas nunca virou presidente. Isso porque o Getúlio saiu do Rio Grande do Sul, logo depois que ele perdeu a eleição, tipo uma semana depois, ele perdeu a eleição, ele saiu do Rio Grande do Sul, juntou um grupo de rebeldes, pessoas que também não estavam felizes com a situação, montou um exército meio que particular, deu arma pra galera, organizou a galera com cavalo, montou um exército, tá ligado? E começou a ir em direção ao Rio de Janeiro, que era a nossa capital agora, né, nessa época. Ainda não existia Brasília. E ele falou: a gente vai matar o presidente agora, a gente vai tirar esse cara de lá e vai consertar o Brasil, porque ele foi eleito num esquema corrupto. Essa parada aí não vai dar certo, então vamos fazer uma rebelião e derrubar o governo do Brasil. O cara era brabo ou não? Fala sério. Brabo. Getúlio Vargas era brabíssimo. Juntou os rebeldes e está indo para o Rio de Janeiro, e todo mundo morrendo de medo, porque era gente pra caramba. Os militares olharam lá e falaram: rapaz, militar não manda no Brasil desde Floriano Peixoto. A gente podia ajudar o Getúlio, né? Porque militar queria poder. Eles não participavam mais e tal, desde que o Floriano Peixoto saiu 25 anos atrás, os militares estavam meio de fora. E militar nunca gosta de ficar muito excluído, sabe como é que é? Eles gostam de participar ali, pá. Pode ver, o Bolsonaro era militar e agora já é presidente de novo. Geralmente tem uns militares aí que reaparecem na política, né? No Brasil sempre tem um militar envolvido na política. E os militares ficaram falando: rapaz, olha só, o Getúlio juntou um monte de rebelde lá, deu arma para a galera, montou um exército, e a gente aqui é o exército. Vamos ajudar o cara? Bora. O exército decidiu ajudar o Getúlio. Imagina isso. O exército traiu o governo do Brasil, velho. Teoricamente, o papel do exército é defender o governo do Brasil, defender o Estado brasileiro. Só que nesse caso do Getúlio, o exército se juntou aos rebeldes. Juntou junto com os caras lá com arma e agora tinha tanque de guerra indo para o Rio de Janeiro. Tanque de guerra lá cercando a capital e os militares na marinha lá, entendeu? Com um navio de guerra apontando canhão para a capital e falou: sai daí, presidente, que você não manda mais nada, agora a gente vai colocar o Getúlio no poder. Essa movimentação toda ficou conhecida como a Revolução de 1930. E é uma revolução com R maiúsculo, porque revoluções, como eu vivo dizendo, mudam o mundo. Uma revolução é aquilo que muda o panorama inteiro de uma situação. Revolução, então, é um movimento de giro. Quando algo faz uma revolução, ele gira 180 graus, vai em outra direção. Beleza? Então, os militares cercaram o palácio do presidente lá no Rio de Janeiro, que na época o presidente ainda era Washington Luiz, tiraram o cara lá de dentro à força, sob a mira de armas, e derrubaram a República Oligárquica. Então, a República Oligárquica no Brasil acabou de forma violenta. Foi uma revolução com arma na mão, tanque de guerra na rua. Getulhão, então, era brabo. Botei uma foto dele aí com a bandeira do Brasil atrás, e do ladinho tem uma foto em preto e branco, só para dar um spoiler para vocês. Dá uma olhada nessa fotozinha pequena aí do Getúlio. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom nela, só para te mostrar com mais detalhe. Vocês estão conseguindo ver essa foto aí do Getúlio? Olha bem o uniforme dele.
Olha as roupas dele. Estão vendo isso daí? Agora eu vou colocar na internet rapidinho, só para vocês darem uma checada, uma foto do Hitler e a SA, que era a tropa de assalto, né? A polícia política lá do Hitler. Vamos ver a foto do bicho. Tem alguma coisa em comum, não tem? Sim ou não? Esse aqui é o Hitler, beleza? É o ditador da Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Vocês estão vendo a foto do cara? Agora eu vou voltar para a foto do Getúlio, tá? Tá meio parecido, sim ou não? Pois é. Acontece que o Getúlio, ele é uma figura muito curiosa da nossa política. Você vai encontrar gente que adora esse cara, ao mesmo tempo que você vai encontrar gente que detesta ele. Se você olhar pela semelhança, pelo jeito que ele chegou ao poder, a história política do Getúlio Vargas é muito parecida com a história política do Hitler. Inclusive, a ideologia do Getúlio, as ideias dele sobre como o governo deveria funcionar, eram muito parecidas com as ideias do Partido Nazista Alemão. Vocês sabiam disso? O Getúlio só não era muito antissemita, ele não ligava muito para os judeus, igual o Hitler falava muito dos judeus lá. Mas, fora isso, as ideias políticas do Getúlio eram muito parecidas com as ideias dos nazistas na Alemanha ou dos fascistas na Itália. Existem historiadores que dizem que o Getúlio Vargas era o nosso pequeno Hitler. E não dá para dizer que isso está 100% errado. Beleza? Então, será que o Getúlio, afinal de contas, era um herói ou ele era um vilão da nossa história? Será que o cara era bom ou será que o cara era ruim? Isso é bom ou ruim? Pois é, Giovana. E agora? Será que o Getúlio, então, ele era bom ou ruim? Vou falar primeiro as coisas ruins do governo do cara, tranquilo? Igual eu falei, ele tinha uma ideologia parecida com a do Hitler, centralizar o poder, criar um Estado forte, certo? Isso é fascismo, tranquilo? Um Estado muito autoritário. O cara era claramente um fascismo. Mas olha as coisas boas que ele fez. Bom, como é que era o governo de Vargas? Getúlio ele prometeu que ele ia ocupar o cargo de presidente provisoriamente. Ele falou: vou ficar aqui só por um tempo. Quando a gente tiver eleição de novo, eu vou sair, eu não vou ser um ditador. Meu governo não vai ser uma ditadura. Isso é uma coisa boa, sim ou não? O cara está prometendo que não é uma ditadura. Só que, será que dá para confiar num cara que virou presidente com arma na mão? Tipo com um tanque de guerra na rua? É meio estranho, né? Bom, mas ele estava prometendo, ele estava dizendo: eu vou ficar aqui só por um pouquinho de tempo. De 1930 até 1934, que seria o período do mandato dele mesmo, se ele fosse eleito, ele centralizou o poder, ou seja, ele tirou o poder dos governadores e falou: não, quem manda agora é o presidente. Essa história de cada governador mandar aí está errado. Quem manda é o presidente. Vamos centralizar o poder na mão do presidente, beleza? E a gente reduz a autonomia dos estados e tal. O único estado que tinha um pouquinho mais de autonomia era São Paulo, porque São Paulo lutou contra o Vargas num movimento que ficou conhecido como a Revolução Constitucionalista. Os paulistas pegaram armas e declararam guerra ao Brasil. Você imagina um negócio desse? São Paulo versus o Brasil. É uma guerra civil mesmo. Como Getúlio não era burro, ele falou: não, guerra civil é ruim, cara. Brasileiro matando brasileiro, isso aí não é legal. Então, São Paulo, de boa, você pode eleger aí o seu governador, mas você é o único. Todos os outros estados, o presidente é que escolhe quem é o governador. Não vai ter eleição para governador mais, não. O presidente é que manda nessa bagaça. São Paulo é o único estado um pouquinho mais livre. Beleza? Então o Vargas foi lá e botou ordem na casa. Lembra que eu falei que o voto de cabresto, o voto que não era secreto, ele era arquitetado aí pelos governadores? O Vargas então percebeu: mano, se a corrupção tá porque o poder está na mão do governador, então a gente tira o poder do governador, que aí acaba a corrupção. Quem vai mandar agora é o presidente, e o presidente sou eu que mando nessa bagaça agora. E olha só, o Vargas ele criou uma Constituição nova em 34, durante o governo temporário dele lá, o governo provisório. Essa Constituição nova, ele criou o voto secreto. Ele falou: agora você vai votar em quem você quiser, você tem liberdade política, e não interessa em quem seja, você pode escolher o seu candidato porque o voto é secreto. Isso é uma coisa boa, sim ou não? Basicamente, o cara acabou com a corrupção no Brasil, velho. O voto de cabresto era um problema de 25 anos. E o Vargas foi lá e escreveu uma Constituição nova onde dizia: de agora em diante o voto é secreto. E olha só que mais cabuloso ainda, como o cara era cabuloso. Ele criou o voto feminino no Brasil. Antes do Getúlio Vargas, as mulheres não votavam.
E aí tinha um movimento feminista, as mulheres que queriam os direitos e tal. O Vargas chamou elas para conversar e falou: eu concordo com vocês, mulheres. Mulher tem que ter poder mesmo. Mulher trabalha em fábrica, mulher trabalha igual homem, mulher faz tudo que um homem faz, então mulher tem que votar também. Tá vendo como é difícil falar do Getúlio? Porque o Getúlio, bom, ele parecia muito com o Hitler, mas ele fez muita coisa boa, velho. E agora? É difícil, né? História é difícil. O ensino primário gratuito foi o Getúlio que inventou. Você está aí estudando, né? História. Eu estou aqui te dando aula de graça. Você não está pagando nada por isso, sim ou não? Pois é, foi o Getúlio que inventou isso. Antes dele, você só estudaria se você tivesse dinheiro. Os pobres não tinham escola, mano, porque só existia escola particular. Consegue imaginar isso? Imagina que só existe escola particular. Será que os pais de todos vocês iam dar conta de pagar, por exemplo? Considerando que é caro pra caramba? Será que ia funcionar isso? Pô, e sem escola, o que que a gente ia fazer? Mano, não ia saber ler, não ia saber escrever, não ia saber história, não ia saber nada. Tá entendendo? Getúlio Vargas foi lá e falou: não, então agora estudar é de graça. Durante todo o ensino primário, ou seja, ensino básico, fundamental e ensino médio. E é assim até hoje, mano. Até hoje, toda criança no Brasil tem direito à educação de graça até o fim do ensino médio. Olha que louco isso. Ideia do Getúlio. Difícil, né? O nosso Hitler fez um monte de coisa boa. E agora, velho? E a parada mais importante que o Getúlio fez? Os direitos trabalhistas. Tinha gente que trabalhava nas fábricas 12 horas, 14 horas, o dia inteiro trabalhando numa fábrica. Getúlio Vargas chamou os sindicatos, que era a galera que organizava as greves e tal, né? E aí falou: não, vamos organizar isso aqui. No Brasil, o povo só vai trabalhar até 8 horas por dia. Mais do que isso é muito, as pessoas têm que descansar, têm que cuidar dos filhos, têm que arrumar a casa, né? Então, 8 horas por dia para trabalhar. Além disso, uma vez por ano, todo mundo no Brasil pode tirar férias. Você vai ficar um mês inteiro descansando sem trabalhar e vai ganhar um salário, como se estivesse trabalhando. Sabia que férias você ganha dinheiro como se estivesse trabalhando, né? E isso foi o Vargas que criou. Foi o Getúlio que inventou essa bagaça. Outra coisa legal dos direitos trabalhistas, você tem direito à greve. Se você parar de trabalhar, não, eu estou ganhando muito pouco, eu vou parar de trabalhar e tal. O seu chefe não pode te demitir. Ele é obrigado a conversar com você e chegar num acordo. Falar: não, eu vou aumentar o seu salário. Vamos organizar aqui uma coisa que fique boa para nós dois. Então, assim, a galera que trabalhava na fábrica adorava o Getúlio. A galera, as mulheres que agora podiam votar, adoravam o Getúlio. Os jovens que agora tinham um ensino gratuito, adoravam o Getúlio. Só que o Getúlio era fascista, velho. Tipo, ele parecia o Hitler. Tá entendendo? Então, as coisas, elas são dicotômicas, não é isso? Elas têm aspectos positivos e negativos. Então, a Constituição, essa nova lei que o Getúlio criou, ela dizia o seguinte: o Vargas vai ser o presidente no Brasil e tal, de modo temporário, igual ele disse que seria, até a próxima eleição, que está agendada para 1934. Quer dizer, um monte de promessas do Getúlio ele estava cumprindo. Ele falou: mulheres, vocês vão votar. Deu o voto feminino. Vamos criar uma lei trabalhista. E realmente fez. Tudo que ele estava prometendo, ele estava fazendo. E aí ele prometeu: eu vou sair do governo em 34. Então as pessoas acreditavam, né? Claro, o bicho vai sair em 34, ele está fazendo tudo. O Getúlio é um herói. É isso que todo mundo estava acreditando. Os direitos trabalhistas, igual eu falei aí, que foram criados pelo Getúlio Vargas, até hoje são usados. Essa lei não mudou, ela teve algumas emendas de leve e tal, mas o núcleo dela, os pontos principais da lei trabalhista é hoje, em 2021, igualzinho o Getúlio escreveu em 1934. Beleza? A nossa CLT, você está vendo a fotozinha aí da carteira de trabalho, ela é a mesma lei que o Getúlio Vargas inventou ainda nos anos 30. Então quer dizer que até hoje a gente tem uma lei no Brasil que foi um fascista que criou? Sim, sim, de fato. Imagina que tem um Hitler no Brasil, ele escreve uma lei e a gente segue essa lei até hoje. Pois é, exatamente isso. Curioso, né? A nossa história é muito louca. Pois bem, a nossa história de hoje vai até aqui, nossa aula de hoje. Eu vou deixar no mistério para vocês o que aconteceu em 1934, se o Getúlio realmente saiu do governo ou não. De qualquer forma, eu vou dar um spoilerzinho. Ele governou por 15 anos. Façam as contas aí. Se ele entrou em 1930, façam as contas para ver se deu tudo certo e o Getúlio saiu em 34 ou não. Na dúvida, Getúlio Vargas era um herói ou um vilão? Eu vou colocar isso aí como uma pergunta para vocês e, mais uma vez, vai depender da sua opinião.
Você é livre para gostar do Bolsonaro ou do Lula, do mesmo jeito que você é livre para achar que o Getúlio Vargas era um herói ou um vilão da nossa história, beleza? Nas próximas aulas a gente vai estudar um pouquinho mais sobre como era o governo desse cara, vamos estudar o Departamento de Imprensa e Propaganda, vamos estudar o que muitas pessoas chamam de a ditadura de Getúlio Vargas e tudo mais. Então, vai ficar mais interessante ainda a gente chegar a uma conclusão se esse cara era um herói ou um vilão. Então, fiquem atentos, esse conteúdo vai ser postado na nossa sala do Google Classroom. Essa gravação dessa aula vai estar no YouTube e o link vai estar lá. E a atividade da semana vai ser postada provavelmente amanhã. Fiquem atentos na plataforma que vai ter atividadezinha extra. Beleza, queridos? Para a galera que está assistindo gravado, eu vou encerrar por aqui. Um forte abraço para vocês. E para a galera que ainda está por aí,